Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje difícil demais. Cada vez está mais difícil falar da Venezuela. Incrível que pareça. Nessa semana umas 3 pessoas perguntaram pela Venezuela, né? Como é que estão as coisas lá, se tem melhorado, as cidades, e ingressos econômicos e assim por diante. E eu confesso que está toda vez mais difícil poder responder e dar uma coisa coerente, porque o que vai aparecendo nas redes sociais, na internet, nas redes sociais oficiais do país, do governo no país, é para ficar assim bem preocupante. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, mas antes disso vou dar uma breve introdução do que deveria estar acontecendo no país, né? Deveria ser uma preocupação de todos os venezuelanos e não é isso que está acontecendo. Cada vez mais é difícil, cada vez mais é difícil ser venezuelano e ainda falar da Venezuela. Por que eu falo isso? Porque o conceito Venezuela, né, tá virando uma questão de desonra, vamos dizer, o conceito em relação ao país, né, território, não a nossa identidade cultural, que é outra coisa. Por quê? A gente tenta explicar, né, que o nosso país tem atravessado, nesses últimos 22, 23 anos, através de uma ditadura e tudo mais. Porém, quando a gente vê as coisas que acontecem lá dentro, o povo fica questionando, mas por que vocês deixaram isso acontecer? Por que se está tendo eleições? Por que se a oposição continua participando dessas eleições? Vocês falam em ditadura. Se é contraditório tudo isso que vocês estão dizendo. Certamente é contraditório, né? A gente explica, mas os fatos parece que apontam em outra direção. Mas essa introdução também vem um pouco em relação aos migrantes venezuelanos, tá? Antes de mostrar o vídeo. Nós somos atualmente 7,1 milhões de venezuelanos que já estão fora, obviamente, da Venezuela. E esses dados têm sido atualizados agora em novembro pelo site da R4V, tá? Que é um site que vai atualizando em relação aos migrantes venezuelanos. Desses 7,1 milhões, 5,4 aproximadamente estão na América Latina, tá? Espalhados na América Latina, o restante está na Europa. E com isso que eu quero dizer, que a preocupação de todo o país, né, que toda a sua população está saindo, deveria ser uma política de retorno, né, tentar melhorar o país para que essa população retorne. Por que é tão preocupante? Porque de todos esses migrantes, a idade promédio está entre os 20 anos aos 40 anos, uma idade grandemente produtiva, né, e que o país está ficando sem idade de produção na Venezuela, né, essa população que migrou, obviamente, está entre os rangos de população altamente profissional ou entre idades caminho a inserção laboral em esses países onde estão indo. E a Venezuela está ficando sem essa população que seja capaz de renovar a geração trabalhadora, né? E no país nós temos 4,5 aproximadamente milhões de pessoas aposentadas ou que já aposentadas por idade ou por exerção de cargos, né, na administração pública ou privada. Só que esses 4,5 milhões, a capacidade que o Estado tem para pagar essas aposentadorias é mínima, é pouca. E o salário mínimo que hoje está em torno desses $16, né, muito baixo, muito mesmo baixo, não dá para sustentar a vida dessas pessoas. Só que do outro lado, não temos uma população capaz de suprir, né, de dar o apoio em termos econômicos, trabalhadores, porque contribuir ao sistema de aposentadoria na Venezuela está muito baixo hoje em dia. E fica do lado, a carga fica só do Estado, né? O Estado tem que pagar tudo isso, só que da onde sai esse dinheiro que no passado era do petróleo? Agora não está saindo mais do petróleo, porque a capacidade de produção é muito baixa, o qual deixa o país sem grana para pagar essa população. E só estou falando da população idosa, que é a maioria de idosos, que já teve protesto nas ruas, porque esse dinheiro não alcança para comidas, saúde, tratamentos de câncer e assim por diante. Fora que os hospitais estão com muitos problemas de capacidade, né? Então, toda essa introdução que eu falo para vocês, né, o limite de a gente poder falar o que acontece na Venezuela, fora que a população que tem idade trabalhadora muito está no espaço informal, da informalidade econômica e não contribuem, né, certamente a esse sistema de aposentadoria nacional. E é uma preocupação muito grande porque envelhecer na Venezuela não é um sinônimo mais de sabedoria, respeito pelo idoso. Envelhecer na Venezuela é um síntoma de adoecer.
a sua velhice. Então você vai envelhecendo, você entende que você não vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais preocupado, e a ansiedade de chegar a certa idade na Venezuela preocupa mais porque existe já a preocupação, né? Embora não tenhamos um índice registrado de pessoas que queiram morrer, não? Ou tenham tentado contra si mesmo tentar o suicídio de pessoas idosas. Na Venezuela não tem registro, mas já tem casos que alertam regiões do país que isso pode acontecer nos próximos anos. Pela grande preocupação, muitas pessoas estão sozinhas, idosas, seus parentes já migraram e eles ficam lá esperando, né, ajuda dos vizinhos e assim por diante. Por outro lado, temos a oposição da Venezuela que mais uma vez negociando fora da Venezuela com o governo, né? O que vai acontecer no futuro a gente não sabe, nem sabemos o que eles estão negociando. Tudo está acontecendo nas costas do povo e ninguém mais acredita mais nessa oposição. É difícil falar mesmo da Venezuela, porque o que vem acontecendo, os países que no momento apoiaram a Venezuela, né, em desconhecer o governo do Maduro, hoje em dia certamente nem apoiam mais o outro lado, porque virou um campo de futebol cheio de hipócritas, né, no mundo da política da Venezuela. Então é difícil mesmo a gente poder sustentar um argumento em relação a defender que existe sim uma ditadura, quando do outro lado está legitimando essa ditadura, essa forma de governo. Mas vamos lá, vou mostrar finalmente, me perdoem essa introdução tão grande, mas é para mostrar mesmo o nível da atenção que o povo venezuelano precisa, e vocês veem que o governo investe nesse tipo de coisa que vocês vão presenciar agora. Vocês já viram no passado alguns vídeos que eu já mostrei, mas vejam agora a nova, a última no mundo do futebol do governo venezuelano. Vocês viram de verdade que é o nível de descaro, o limite que a gente tem chegado para dizer, a presenciar o que está acontecendo na Venezuela, né? Quando nossos líderes deveriam estar preocupados com a nossa população, tanto dentro quanto fora da Venezuela, porque desses 7 milhões não quer dizer que os 7 milhões estão sendo felizes nesses países onde eles migraram. São pessoas que muitos desses milhões estão vulneráveis nos países onde eles estão agora. E outros que estão dentro, né? E outros que estão no caminho para esses países que estão vulneráveis. Então a política pública dos nossos governantes deveria ser para restabelecer a democracia, ou poder proporcionar o maior nível de felicidade, como diz o plano de governo deles, à população. E não é assim. Muito pelo contrário, a gente vê coisas como essas no nosso dia a dia, e ainda que fica lá, né? Porque é uma estratégia você expulsar pessoas do seu país, ainda mais a geração que eu falei produtora, porque muitas dessas pessoas são profissionais formadas, que elas saiam do país, enquanto você forma uma nova geração. Mas você forma uma nova geração através da sua imagem, né? Através de uma imagem
de adoração, né, de idolatrar a essas pessoas. E as crianças vêm crescendo vendo isso, né? E vão achar normal. De um momento a outro, elas vão achar normal que esse cara vai envelhecer no poder ou tem que ficar no governo do lado deles. O segundo do chavismo, nesses dias, falou que a negociação que está acontecendo no México entre o chavismo e o governo e a oposição não é para eles entregarem o poder. O chavismo não vai entregar o poder. Ele falou isso. O que está sendo negociado aqui é para que eles se entendam que não existe outro governo fora do chavismo, fora do madurismo daqui para frente. Ou seja, 80 anos daqui para frente a gente ainda vai ser governado, segundo eles, por eles mesmos. Tá? Então o nosso futuro, né, como território, certamente está sendo determinado de acordo ao que eles querem para o nosso país, enquanto a nossa cultura, a nossa identidade está sendo totalmente trabalhada para ser modificada, para ser instaurada uma nova ideia da Venezuela. E eu estou muito preocupado com isso, porque outros países, né, têm dado as costas ao que acontece na Venezuela, porque entendem que não tem mais o que fazer, porque não tem do outro lado alguém de confiança para apoiar, né, para levar para frente algum projeto de apoio aos venezuelanos. Então, por outro lado, eu vejo de forma positiva que tem país apoiando aos migrantes venezuelanos, né, tornando direitos humanos, a questão migratória e tudo mais, para deixar essa população mais tranquila no território aonde eles estão chegando. Então, eu vejo de forma positiva isso, mas vejo também de forma preocupante, porque eu vejo assim, e parece ser uma estratégia da gente apoiar mais os migrantes para que fiquem no país, né? Porque é uma população vulnerável, isso eu tô de acordo, mas eu vejo também preocupante, porque a gente parece que está vendo que tem mais apoio para a população que tá fora, mas dentro que tem uma população sofrendo também, não tem um apoio desses países, e aí fica difícil, porque esses países não estão obrigados a apoiar, entendeu? E a gente está assim, numa análise de entender que, cara, e se ficar nas nossas mãos, né? Se os venezuelanos decidirem se rebelar, com quem vão se rebelar? Se não tem meios, foram desarmados no passado, legalmente não tem uma ditadura, né? Não tem oficialmente uma ditadura, oficialmente tem uma oposição que a ditadura reconhece, ou o governo reconhece como uma oposição, que por sua vez legitima esse governo, e que nós ficamos assim, tantos que estão fora, que apoiam, tem muita gente que apoia o governo do Maduro e que está fora, mas também tem gente que não apoia, obviamente porque não concorda com a situação que eles levaram ao nosso país. E ainda temos na América Latina um mapa totalmente vermelho. Ainda. Para completar, nós temos um país, um continente, somando os Estados Unidos, totalmente alinhado ao projeto cubano e venezuelano, porque é inevitável. Recentemente, parece que entre o que está sendo discutido nas negociações é que uma das empresas, a Chevron, vai começar novamente a ter atividade de extração de petróleo na Venezuela. Isso está entre as condições que estão sendo discutidas. Então, também esse discurso de imperialismo cai pela janela, porque qual imperialismo vocês falavam que estava bloqueando a Venezuela, mas quando vocês mesmos vão aceitar novamente que os Estados Unidos levem novamente o petróleo da Venezuela? Inclusive, entre as condições que parecem ser discutidas, o dinheiro, né, que deveria ser pago à Venezuela não vai ser em condição de dinheiro em espécie. Provavelmente vai ser dinheiro em dívida que a Venezuela já tinha. Então, esse petróleo vai ser para pagar a dívida que já tinha o país com o resto dessas empresas ou os próprios Estados Unidos. Então, é difícil falar da Venezuela, é complexo, muito. Mas eu quero que você deixe aí o seu comentário. E não do que você achou do meu vídeo aqui. Poderia deixar o comentário se você quiser, mas eu quero que você deixe um vídeo do que você acha desse vídeo que eu mostrei e do panorama em geral. Né? Como você vê que a preocupação de um governante deveria ser essa. Aqui eu mostrei em resolver esses problemas. Mas por outro lado, que a gente vê uma demonstração de total desconhecimento e isolamento que eles querem manter a população venezuelana quando eles investem nesse tipo de política cultural, tá bom? Então, obrigado aí por assistir o vídeo, se você ficou até o final, e a gente se vê em mais um capítulo, sei lá quando que vai ser esse capítulo, de horror sobre a Venezuela.